Você já percebeu como algumas mensagens que parecem espirituais atraem multidões, mas, na essência, se distanciam da verdade bíblica? Vivemos em uma época em que conceitos distorcidos sobre fé se espalham rapidamente, especialmente nas redes sociais. Isso pode gerar confusão e até dúvidas sobre o que realmente é verdadeiro. Este vídeo traz uma análise desse fenômeno, ajudando você a identificar as armadilhas e fortalecer sua compreensão da verdadeira mensagem espiritual. Uma das razões pelas quais as heresias modernas atraem tantas pessoas está na promessa de facilidade e conforto que elas oferecem. Muitas vezes, essas mensagens são moldadas para atender às necessidades emocionais imediatas, como esperança rápida, prosperidade financeira ou cura instantânea. O apelo está em suavizar as dificuldades da vida, sem exigir uma transformação genuína ou sacrifício espiritual. Além disso, as heresias costumam se apresentar de forma carismática, com líderes que utilizam discursos persuasivos e apelam à emoção. Isso cria um vínculo de confiança, mesmo quando as bases dessas mensagens se distanciam da verdade bíblica. As redes sociais também desempenham um papel significativo. Elas ampliam o alcance dessas mensagens e tornam fácil se conectar a ideias que são compartilhadas repetidamente, muitas vezes sem questionamento crítico ou análise. As heresias não são um fenômeno novo. Desde os tempos bíblicos, o cristianismo enfrentou distorções da verdade. No Novo Testamento, encontramos vários exemplos de líderes que se afastaram da doutrina autêntica, como em Gálatas 1:8, onde Paulo alerta contra aqueles que pregam um evangelho diferente. Essas distorções, embora diferentes em forma, sempre tentaram distorcer a mensagem central da salvação e do relacionamento com Deus. Ao longo da história, o cristianismo se deparou com inúmeras correntes heréticas, como o gnosticismo ou o arianismo, que também seduziram muitos. Hoje, essas ideologias modernas possuem um novo veículo: as redes sociais e a mídia, tornando a identificação das falsas doutrinas mais difícil, mas ainda mais crucial. As heresias modernas têm um apelo emocional que é difícil de ignorar. Elas se conectam diretamente com as necessidades e desejos mais profundos das pessoas, oferecendo soluções rápidas para inseguranças pessoais, como medo e busca por significado. Uma das formas mais comuns é através da promessa de prosperidade financeira, onde se promete que, ao seguir certos ensinamentos, você será abençoado com riquezas. Outra abordagem frequente é a ideia de que, ao doar grandes quantias, você receberá algo em troca, como bênçãos imediatas ou milagres. Essas doutrinas apelam para a parte emocional do ser humano, oferecendo a sensação de que tudo será resolvido rapidamente, mas sem exigir uma transformação profunda ou compromisso genuíno com a fé cristã. O problema é que essas promessas ofuscam a verdadeira experiência espiritual, baseada no estudo da palavra e no crescimento interior através de um relacionamento genuíno com Deus. Ao longo da história, o cristianismo se deparou com inúmeras correntes heréticas, como o gnosticismo ou o arianismo, que também seduziram muitos. Hoje, essas ideologias modernas possuem um novo veículo: as redes sociais e a mídia, tornando a identificação das falsas doutrinas mais difícil, mas ainda mais crucial. As heresias modernas têm um apelo emocional que é difícil de ignorar. Elas se conectam diretamente com as necessidades e desejos mais profundos das pessoas, oferecendo soluções rápidas para inseguranças pessoais, como medo e busca por significado. Uma das formas mais comuns é através da promessa de prosperidade financeira, onde se promete que, ao seguir certos ensinamentos, você será abençoado com riquezas. Outra abordagem frequente é a ideia de que, ao doar grandes quantias, você receberá algo em troca, como bênçãos imediatas ou milagres. Essas doutrinas apelam para a parte emocional do ser humano, oferecendo a sensação de que tudo será resolvido rapidamente, mas sem exigir uma transformação profunda ou compromisso genuíno com a fé cristã. O problema é que essas promessas ofuscam a verdadeira experiência espiritual, baseada no estudo da palavra e no crescimento interior através de um relacionamento genuíno com Deus. Os líderes de heresias muitas vezes usam truques emocionais para atrair as pessoas. Eles aproveitam
aproveitam momentos difíceis na vida dos outros, como medo ou tristeza, e dizem que têm a solução para todos os problemas. Esses líderes se apresentam como pessoas especiais, que têm respostas fáceis para questões complicadas e dizem que têm uma ligação direta com Deus. Além disso, alguns desses líderes afirmam que falam em línguas estranhas ou que conversam com anjos. Eles dizem que têm anjos ao lado deles, ajudando e guiando suas palavras. Isso faz com que muitas pessoas acreditem que esses líderes têm algo muito especial, como se tivessem um poder divino. Essa combinação de palavras encantadoras, promessas de milagres e histórias de anjos ao redor faz com que as pessoas acreditem que o que eles dizem é verdade, sem questionar. Isso torna muito mais difícil para as pessoas perceberem que estão sendo enganadas. Essas pessoas, além de serem enganadas, elas não têm noção de onde elas estão caindo. Elas estão indo direto para o lago de fogo, contemplando as heresias desses pastores, porque, conforme eles vão se alimentando daquelas palavras, eles vão acreditando em coisas erradas, onde não tem na Bíblia. E isso leva a uma falsa crença, que é um falso Deus, que não é um Deus verdadeiro, e sim um Deus criado à imagem dessas falsas promessas. Um Deus que serve aos interesses pessoais, que traz benefícios imediatos e materiais, mas que não exige mudança de vida, nem compromisso com a verdade. Esse Deus não é o Deus da Bíblia, que nos chama para viver de maneira íntegra e obediente, seguindo seus mandamentos, mesmo em meio às dificuldades. Essas pessoas, sem perceberem, estão se afastando cada vez mais do verdadeiro evangelho, e cada passo que dão nesse caminho é um passo mais distante da salvação. Elas não percebem que estão aceitando uma fé que não é fundamentada nas Escrituras, mas em um discurso vazio que promete muito e entrega pouco. A verdadeira fé em Cristo exige entrega e transformação, não facilidade e conforto. É essencial que, como cristãos, desenvolvamos um discernimento espiritual afiado para reconhecer as heresias e não cair nas armadilhas das falsas doutrinas. Discernir significa ter a capacidade de identificar o que é verdadeiro e o que é falso, especialmente quando as mentiras são camufladas com palavras atraentes e promessas de soluções fáceis. Para isso, o estudo constante da Bíblia é fundamental, pois é nela que encontramos a verdade que nos protege. Além disso, o Espírito Santo nos guia para que possamos entender profundamente as Escrituras e evitar os enganos do mundo. Um cristão que conhece a palavra de Deus sabe quando está sendo manipulado e quando está ouvindo a verdade. O discernimento não vem de um dia para o outro, mas é algo que desenvolvemos ao buscar a intimidade com Deus e uma vida de oração sincera. A verdadeira fé em Cristo não é sobre receber o que queremos no tempo que desejamos, mas sobre confiar no plano de Deus, mesmo quando as coisas não acontecem como imaginamos. Essa fé não depende de promessas de riquezas ou sucesso imediato, mas da certeza de que Deus está no controle de nossas vidas, nos guiando através de momentos difíceis e nos ensinando a perseverar. Essa fé autêntica nos chama a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que muitas vezes nos desafiam a sair da nossa zona de conforto e a ser luz em um mundo que busca respostas fáceis. Cristo nos convida a carregar a nossa cruz, não a procurar atalhos. Ao escolher essa fé, estamos escolhendo um caminho de verdadeira transformação, onde nossa confiança está em Deus e não nas promessas de homens. Para manter a nossa fé forte e não cair nas mentiras de falsas doutrinas, precisamos estar sempre perto de Deus. Isso significa ler a Bíblia todos os dias e orar, pedindo a Ele sabedoria para entender sua vontade. A Bíblia é o nosso guia e é só através dela que conseguimos saber o que é realmente de Deus. Sem ela, podemos ser facilmente enganados por ensinamentos que parecem bons, mas que não têm nada a ver com o Evangelho. A oração também é essencial, porque é nela que conversamos com Deus e pedimos que Ele nos mostre o caminho certo. Quando estamos em sintonia com Ele, o Espírito Santo nos ajuda a perceber as mentiras e nos dá a direção certa. Estudar a Bíblia e orar todos os dias é o que vai nos manter firmes na verdade. Viver de acordo com a verdade de Deus não é algo fácil, especialmente em um mundo onde as mentiras estão por todo lado. No entanto, escolher seguir a verdade traz paz e força para enfrentar qualquer desafio. Isso significa fazer escolhas baseadas na palavra de Deus, mesmo quando isso não é popular ou confortável. A verdadeira fé nos chama a viver de forma íntegra,
íntegra, sem se deixar levar pelas modas ou promessas de soluções fáceis. Significa agir com amor, honestidade e compaixão, seguindo os exemplos de Cristo em todos os aspectos da vida. Às vezes, essa verdade exige de nós sacrifícios, mas também traz recompensas eternas, que superam qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Quando vivemos com base na verdade, nossa vida se torna um reflexo do amor de Deus, e as pessoas ao nosso redor podem ver Cristo em nós. Para não cairmos nas armadilhas de falsas doutrinas, precisamos desenvolver o discernimento espiritual. Isso significa ter a capacidade de distinguir o que é de Deus e o que não é. O discernimento nos ajuda a reconhecer quando algo não está alinhado com a verdade bíblica, mesmo que pareça bom ou atraente. Esse discernimento vem de um relacionamento constante com Deus, através da oração e do estudo da Bíblia. Quanto mais nos aproximamos dele, mais ele nos dá sabedoria para entender o que é certo. Também é importante ter um coração humilde e disposto a aprender, porque às vezes podemos ser enganados por nossas próprias emoções ou desejos. O discernimento espiritual nos mantém firmes na verdade, mesmo quando as mentiras estão por toda parte, e nos ajuda a viver de acordo com o que Deus realmente quer para nossas vidas.